Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Isaías Assis, o seu terapeuta. Eu sou especialista em reprogramação da mente para tratar transtornos emocionais e treinador profissional. Pessoal, estou continuando nesse vídeo considerando as aulas de PNL, tá? Os 16 pressupostos da PNL é o nosso tema, né, nesse módulo. E agora eu vou considerar com vocês nesse vídeo, tá, o pressuposto de número 10, tá bom? Ele consiste no seguinte: todo comportamento é útil em algum contexto. Então note isso, olha, todo comportamento é útil em algum contexto. Eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, pegue o comportamento de uma pessoa extrovertida, falante, e o comportamento de uma pessoa tímida, mais quieta. Talvez alguém julgue que um desses comportamentos tem vantagem sobre o outro, né? Mas será que tem mesmo? Então, olha, se você colocar a pessoa extrovertida e falante para trabalhar num ambiente que precisa de silêncio, sabe? Tipo aqueles corredores de hospital com as plaquinhas de silêncio, então vai ser um desastre esse comportamento naquele contexto, ok? Mas se você pegar esse sujeito e colocar ele para trabalhar numa recepção, atrás de um balcão, recebendo pessoas, onde ele precisa falar e ser extrovertido, perfeito. Esse comportamento no contexto da recepção é ideal, é útil nesse contexto, entendeu? Agora, se você pegar o tímido, né, e quieto, e colocar para trabalhar naquele setor que precisa de silêncio, como o hospital, por exemplo, que eu mencionei, ou um ambiente como trabalhar atrás de uma mesa de um escritório, só ele e o computador, perfeito, esse comportamento do tímido vai ser ideal, ok? É útil naquele contexto, ok? Então, todo comportamento é útil em algum contexto, vai ter o contexto adequado, né, para aquele comportamento. Eu vou até te contar uma história para você ver como que isso é interessante. Certa vez um pai, ele estava fazendo terapia familiar com a filha, a esposa e uma terapeuta, né? Então ele reclamando para a terapeuta sobre o comportamento da filha, ele mencionou para a terapeuta que a filha dele era uma pessoa de personalidade muito forte, né? Que falava o que pensava num tom muito forte, né? E que ele não gostava daquele comportamento. Aí a terapeuta olhou para ele, pensou e perguntou o seguinte: olha, e como é que você gostaria que a sua filha comportasse? Ele falou assim: olha, eu gostaria que ela fosse dócil, meiga, né? Delicada, né? Assim que eu queria. Aí a terapeuta olhou para ele e falou assim: olha, o mundo está cheio de homem cafajeste. Você já imaginou a sua filha lidando com um homem cafajeste com essa fragilidade que você está dizendo, que gostaria que ela tivesse? Aí o pai caiu a ficha, né? E aí, ao invés de criticar a filha por aquele comportamento, ele passou a admirá-la, tá? Ou seja, no contexto de lidar com o homem cafajeste, ser, né, aquele comportamento dela, ó, dava certo, tá bom? Então, é só para você entender esse pressuposto, né, que eu estou te contando esses exemplos. Todo comportamento é útil em algum contexto, tá? Então, leva isso para sua vida, vai ajudar você nos relacionamentos, tá? Com as pessoas na família, nos relacionamentos amorosos, no trabalho, né? Às vezes você vai ver o perfil de uma pessoa que é diferente da outra, ou diferente do seu, a nossa tendência é criticar, né? Então você vai procurar contextos onde aquele comportamento é útil. E você vai ver que aquilo tem valor, né? Só está no contexto talvez errado, né? Mas no contexto adequado aquele comportamento, ele é útil. Pode ter certeza disso, ok? Então esse é o 10º pressuposto da PNL, pessoal, considerado nessa aula de hoje, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.